pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Com alegria que nós, nesse segundo dia, nesse trido, o bom pastor Jesus, que é o bom pastor, aquele que nos conduz, nos guia, nos carrega no ombro. Nós queremos nesse momento abrir o nosso coração a Deus. E aí eu convido vocês a fechar os olhos um pouquinho, rever todo o seu dia, tudo aquilo que no dia de hoje afastou você da presença de Deus, tudo que tirou você dessa misericórdia de Deus, da presença do ressuscitado. Nós que estamos vivendo esse período de alegria, o período que Cristo venceu a morte e caminha entre nós. Então, que nesse momento nós possamos mesmo pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas omissões, medos, por muitas vezes negar a Jesus. Hoje o Evangelho diz que muitos discípulos, porque a palavra de Deus era muito dura, e eles deixaram. Muitos se afastaram, porque não conseguiram compreender a misericórdia de Deus. Então, que nesse momento nós possamos mesmo abrir o nosso coração a essa misericórdia de Deus, cantando perdão. Yeah.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida que é eterna. Amém. Eu queria só fazer um parênteses, que eu gosto muito dessa música, de perdão, porque ela nos chama a essa presença de Cristo. Então, lá nos tempos remotos, bem antes de Cristo, quando o rei entrava, no local ali entrando, e todo aquele que ele apontasse o dedo, escolhido, que eleito, foi eleito por Deus, eleito por Ele, seria satisfeito todas as suas necessidades, seriam supridas todas elas. Então, quando nós cantamos essa música, nós estamos, gritando a Deus: Senhor, me escolhe e me banhe com a sua misericórdia, tudo aquilo que eu necessito. A misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Então é muito profundo quando nós cantarmos isso, nós somos sendo eleitos, escolhidos por Deus. E nessa certeza, dessa escolha de Deus sobre cada um de nós, eu nem sei se vocês estão preparados, mas eu vou pedir o glória hoje. Nós estamos vivendo esse tríduo do bom pastor, então é momento de festa, e também estamos vivendo essa alegria da ressurreição. Então cantemos o glória. Céus
Oremos, entreguemos nesse momento as nossas intenções, os nossos pedidos, as intenções do qual nós trazemos no nosso coração, pelos doentes desta comunidade, pela saúde de Geralda Ribeiro de Melo, 7º dia de falecimento de Belmiro de Campos e Rosana Mota, aniversário de Valentino Pelim, também pelas intenções que nós trazemos no nosso coração, pelas almas do purgatório, pelo nosso bispo que está encerrando o período dele na Assembleia em Aparecida, pelo padre Luiz Paulo, padre desta comunidade que está em retiro, também pelo meu pároco que também está em retiro. Ó Deus, que renovastes na fonte do batismo os que creem em vós, protegei-os que renasceram em Cristo, para que, vencidos os ataques do erro, permaneçam fiéis à graça da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico, e há anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarón viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em nome quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida estava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostraram a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita à vida. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que poder atribuir ao
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho? Eu prometo que eu não falo muito. Só umas 2 horinhas. A turma começa a sair dali, já vão embora. Povo de Deus, com alegria, não sei, acho que todos já me conhecem. Sou o Diácono Passo, sou ali da Catedral, vizinho de vocês ali. E é com alegria que a gente está aqui, né, vivendo esse momento festivo, trido, novena, esse é o momento no qual nós nos entregamos a Deus com um propósito de mudança, sempre, para que a comunidade possa crescer cada vez mais. E nós estamos hoje, no dia de hoje, encerrando a semana do pão. Jesus, que é o pão vivo, que veio de Deus e desceu sobre nós. Semana passada nós vimos, nesse processo de caminharmos com Jesus até Pentecostes, nós vimos Nicodemos, dizendo que nós precisamos nascer de novo, nascer na ação do Espírito Santo. E a semana, a oitava pascal, nós vivemos os discípulos numa grande desilusão, foram fazendo a experiência com Cristo ressuscitado. Povo de Deus, então, para a gente compreender, eu trouxe essa pequena retrospectiva para a gente ir compreendendo esse processo da liturgia que vai nos fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de experimentar o ressuscitado. Esse é o grande ponto. Esse período que nós estamos vivendo é toda a promessa de Deus, tudo que a gente vivemos e encerrou-se naquela Semana Santa, o trido da Semana Santa, as 3 grandes celebrações, que é uma só celebração: lava-pés, a sexta-feira da paixão e a ressurreição. Então nós não podemos, se nós não fizermos a experiência com o ressuscitado, nós paramos na sexta-feira santa, na paixão, na dor, no sofrimento. E é o que aconteceu com os discípulos na oitava da Páscoa. Eles estavam voltando para trás, desistindo, todos abandonaram. Hoje a gente está vendo nessa leitura Pedro dizer: tu és o Filho de Deus, eu creio no Senhor, nós não iremos abandonar. O Senhor nunca abandonou Jesus ou não? Abandonou. Na hora da dor só ficou João. Judas cometeu o suicídio. João ficou junto de Jesus. Os outros 10, desculpe Deus enviar aqui, picaram a mula. Eu queria Jesus, mas eu queria o Jesus, aquele milagreiro, aquele que resolvia os problemas, que tocava e mudava as coisas. Não esse que se entregou. Aquela passagem de Emaús é muito profunda, porque eles dizem, falando com Jesus, não reconhecem Jesus porque estão com o coração endurecido, não conseguem fazer a experiência do ressuscitado, estão ainda no humano, no Jesus humano. Mas na
naquele processo de caminhar, eles falam para Jesus, né? Hoje já é o terceiro dia, o senhor é um forasteiro que hoje o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém, hoje é o terceiro dia que ele morreu, aquele que era um profeta. Eles tinham proferido antes que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, mas agora já era um profeta, palavras e obras, mas hoje já é o terceiro dia que ele nos decepcionou e morreu. Embora que algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, alguns de nós foram lá, mas ele mesmo ninguém viu. Povo de Deus, esse é o processo da minha e da sua vida, o processo de eu fazer a experiência com o ressuscitado, senão as coisas não mudam. Pedro voltou a pescar na semana passada, vou pescar, os outros discípulos foi tudo com ele. De manhã ele faz a experiência com quem? Com o ressuscitado. E lá ainda Jesus, de volta da fogueira, ainda pergunta 3 vezes para ele, e tem vários sentidos, né? Mas como ele negou 3 vezes, mas esse não vem no caso hoje, é que ele faz a experiência do ressuscitado como igreja, ali como igreja, porque Deus, Jesus, entrega naquele momento a ele a igreja. Pastorei as minhas ovelhas, a partir de hoje você é responsável por elas. Povo de Deus, então é muito profundo quando nós percebemos isso. Hoje a gente vê no Evangelho, a palavra de Deus às vezes é dura para nós, às vezes a palavra de Deus faz com que eu não vou mais. É difícil viver em comunidade, é difícil eu aceitar o jeito daquele padre que chegou agora, daquele diácono. Não dá, eu queria um negócio mais light um pouco. Não é assim. Nós queremos isso. Nós queremos Jesus milagreiro, que resolva o meu problema, mas eu não preciso mudar. Então, o Evangelho de hoje vem dizer para nós que as palavras de Jesus eram duras, porque eram firmes, palavras que nos chamavam à mudança. Quem tem filho aqui sabe o que eu vou dizer. Se a gente for mole com o filho, às vezes, ele controla a gente, não é assim? Precisa ser firme. O meu não precisa ser não, o meu sim precisa ser sim. Mas às vezes a gente é meio bom, a gente prefere as coisas mais light. E aí faz-se a experiência com o ressuscitado. Pedro faz a experiência com o ressuscitado. E aí voltamos para a primeira leitura de hoje do Atos dos Apóstolos. Os milagres que ele fez não são semelhantes com os milagres de Jesus? Ressuscitou mortos, curou paralíticos, doentes. Parece muito semelhante à liturgia. Por que Lucas está trazendo para nós hoje em Atos dos Apóstolos essa experiência da cura? Mas agora já não é Jesus que está curando, mas é aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que foi fraco, fugiu, teve medo. Mas quando ele fez a experiência do ressuscitado na sua vida pessoal, transforma, ele já não pensa nele mais. Povo de Deus, vou fazer uma perguntinha. Paralítico pode entrar no céu? Entra no céu paralítico? Cadeirante? Sim ou não? Sim. O leproso entra no céu? Sim. Aquele que tem um câncer entra no céu? Sim. Quem tem pecado entra no céu? Não. Vocês estão entendendo? Por que eu preciso da experiência do ressuscitado? Não do Jesus milagreiro, mas daquele que muda a minha vida interiormente. Eu fazendo a experiência com o ressuscitado, eu me torno íntimo com Jesus. Por isso nós vivemos essa semana do pão da vida. Acho que foi terça-feira, terça ou quinta agora, quinta acho, que teve a cura o batismo daquele eunuco que estava caminhando, lendo o livro de Isaías. Filipe se aproxima dele, o anjo leva até lá, e ali ele faz uma experiência. Filipe explica a palavra, ele acolhe a palavra, e chega no momento ele fala: eu quero ser batizado, tem água, quem pede ser batizado? Eu não fui, nada se impediu, ele foi batizado. A partir daquele momento, Filipe é arrebatado da presença dele, igualzinho de Emaús. Jesus, quando os discípulos reconhecem ele, faz a experiência do ressuscitado, o que acontece? Ele some. Por que acontece isso? Aquele eunuco ficou feliz, foi batizado, aceitou a Cristo, fez a experiência do ressuscitado através de um discípulo. Quando eu faço a experiência do ressuscitado, eu não preciso do físico mais. Eu não preciso olhar para o irmão aqui
O Laír fala assim: eu preciso ver o Laír. Se eu não ver o Laír, eu não acredito. Não, não é isso. Quando eu faço a experiência do ressuscitado, pela minha fé eu creio. Eu não preciso mais da presença física. Fazer a experiência do ressuscitado é crer em Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. A cruz é o símbolo, é a chave para a nossa vitória. A dor passa pela cruz, sim, mas a vitória é certa naquele que crê em Jesus Cristo, naquele que assume Jesus Cristo. E é isso que aconteceu. A primeira leitura hoje dá exemplo daquele que fez a experiência do ressuscitado, sendo pecador, sendo fraco, negou Jesus, mas a partir do momento que ele fez a experiência interior, o interior, a escuridão é interna nossa. Quando eu mergulho na escuridão interna, inclusive a escuridão não existe, né? A noite não existe. Existe uma lua escrito noite? Não. Um sol, noite? Não. Existe sim o sol, que é a luz. A escuridão é a ausência da luz. E se Cristo é a luz, no sábado santo a gente não acende o sírio pascal e entramos na igreja e até cantamos: eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Não é isso? Para dizer, a nossa vida mudou, não existe mais escuridão. Estava escuro na sexta-feira santa, com a morte de Jesus escureceu todo mundo, 3 horas da tarde, a ausência da luz. Então, quando a minha vida não está caminhando, eu estou ausente daquela luz que me fortalece. E Jesus disse durante as suas pregações: vocês farão obras e farão obras maiores do que a minha. Quando Pedro recebe o Espírito Santo em Pentecostes, em uma pregação ele converteu 3.000 homens, em uma pregação de poucos minutos. Nós vamos ver esses dias, poucos minutos ele converteu 3.000 homens, porque já não era mais ele fez a experiência do ressuscitado. Eu deixo de ser eu, mas é o Cristo que me conduz. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então ele leva a presença de Cristo. Quantas vezes a gente já presenciei, com a graça de Deus, tantos milagres, tantas curas nesses quase 9 anos de diaconato, mas veja a ação de Deus nas pessoas que estão conduzindo aquele momento, porque traz uma fé profunda, leva o outro a crer profundamente naquilo. Aí Jesus consegue agir. Sabe, povo de Deus, nós temos uma porta na nossa vida, o nosso coração é uma porta. Uma porta. Tem uma chave para abrir. Quem que é o dono dessa chave? Sou eu. Já aconteceu com vocês, domingo de manhã, assim por volta umas 7h30 da manhã, alguém bate na porta? Os nossos irmãos às vezes batem na porta e querem conversar com a gente, ele fica quietinho lá dentro. Eu não vou abrir a porta, né? Não é assim? Às vezes Jesus está à minha porta, tentando bater, tentando entrar, para que eu possa fazer essa experiência. Eu falo: não, hoje não. Semana que vem eu vou na missa, preguiça. Está frio hoje, a comunidade ali bate um ventinho meio forte, eu não vou na missa, acho que já passou semana que vem. Não é assim? Às vezes pode chegar um irmão ali, ele olha aqui dentro e fala: diácono, até hoje eu vou embora. Mas o que o diácono está fazendo aqui? Trazendo a palavra de Deus, aquilo que move o meu coração. Então, quando nós fazemos uma celebração da palavra, pela ausência do padre, por não poder estar ali, a palavra acontece. A palavra acontece. Eu me lembro muito, e essa semana eu lembrei muito disso. No dia da minha ordenação, eu fui ordenado junto com o padre Luiz Paulo. Nós fomos ordenados diácono junto com o pároco de vocês. E eu lembro quando o bispo entregou na minha mão o evangeliário, ele disse: diácono Luiz Carlos dos Passos, recebe o evangelho de Cristo. Recebe o evangelho de Cristo, o qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva aquilo que leres, ensina aquilo que creres e procura viver aquilo que ensinares. Essa é a palavra que o bispo diz para aquele que está sendo ordenado, o diácono, quando entrega o evangeliário. Então fomos constituídos mensageiros da palavra, da boa nova de Deus.
Mas não é uma boa nova que eu prego somente com a palavra. Precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso ter feito essa experiência do ressuscitado, que transformou a minha vida, tirou o diácono das drogas, tirou o diácono do alcoolismo, tirou o diácono de tantas coisas do mundo e trouxe para a igreja, numa experiência que eu fiz com ele, numa noite. A vida transformou. E a partir dali, a gente passa a ser testemunha dessa boa nova. Aquele que crê tem a sua vida restaurada. Então a celebração da palavra é essa. Nós somos constituídos para isso. E Deus nos dá a graça de recebermos o corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus, que é a mesa que nós vivemos a semana passada. A mesa da palavra é a mesa da Eucaristia, o pão vivo. Estamos vivendo essa semana, encerrando hoje, o pão vivo. Povo de Deus, mas eu preciso crer. Eu não posso parar. Às vezes nós murmuramos muito, reclamamos nas tribulações, nas dores, no sofrimento. Nós reclamamos demais. Nós temos que olhar para Cristo. Eu tenho dois amigos, uma amiga e um amigo. Esposa é comadre, né? Está vivendo um processo de uma doença degenerativa terrível. Teve que fazer uma biópsia essa semana. Sabe, difícil mesmo. E um outro amigo em São Miguel com câncer no intestino terrível. Mas essas duas pessoas têm me dado um testemunho da fé em Jesus Cristo. Pode até acontecer que a cura física não aconteça, mas a espiritual, a experiência do ressuscitado que nos leva à salvação, eu tenho certeza que eles estão fazendo. Às vezes a gente se apega no físico, povo de Deus. Lázaro foi ressuscitado, sim ou não? Morreu de novo, né? Logo depois foi. Por que eu estou dizendo isso? Povo de Deus, nós precisamos nos apegar em Cristo vivo, Cristo ressuscitado, que está caminhando conosco, porque Ele pode mudar a minha vida, a vida da minha família, dos meus, e é Ele que vai me levar. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu não acolher a Cristo, eu não terei a vida eterna. É simples assim. Não tem minhas palavras. Talvez, né? Misericórdia de Deus é para todos. É para todos mesmo. Para todos. Mas eu preciso querer ela. Às vezes eu não quero a misericórdia de Deus. Às vezes ela é minha pesada para mim. Porque eu tenho que ter mudanças de vida. Eu tenho que dar testemunho dessa mudança. Então eu peço para vocês nesse momento que nós busquemos, sim, o cair. Não se preocupe com os tombos. Se preocupe aonde você vai cair, no colo de quem você vai cair. Porque no nosso tombos nós podemos cair em dois colos, ou do encardido ou de Deus. E se eu cair no colo de Deus, Ele nos levanta. Se eu cair no colo do encardido, Ele me derruba. Então as dificuldades que eu vou ter na vida, eu coloco elas sempre no coração de Deus, no coração de Jesus ressuscitado, nesse que transforma, que muda, que nos muda por completo. Aquele que nos dá a capacidade, em nome dele, levar a cura para as pessoas. E aqui nós podemos deixar um questionamento. Eu estou sendo cristão, batizado, recebi e recebo a ação de Deus em todos os momentos na Eucaristia. Me torno divino com Cristo a cada comunhão. Eu estou sendo testemunha de Cristo ressuscitado para as pessoas? Eu estou levando a transformação para as pessoas? Ou eu estou sendo aquele que as pessoas olham eu vou passar a mudar a calçada? Às vezes a gente é essas pessoas. Então nós precisamos, em primeiro lugar, analisar a minha vida como ressuscitado. Se eu estou sendo testemunha dele, ou eu estou murmurando, está se tornando pesado e eu estou me afastando dele. Esse é o primeiro passo, porque a partir daí o resto Jesus faz. O resto Ele faz. Mãe, Ele muda o filho na sua casa, muda, pai, confie. Ele tem a capacidade de tirar a pessoa, tem tudo, a cura física, sim, não tenha dúvida disso. Mas primeiro, o meu coração precisa estar cheio. O meu coração precisa estar cheio da graça de Deus, desse Cristo ressuscitado que nos põe em pé todos os dias. E aí a gente vai ver os milagres. Às vezes a gente vê em São Padre, exemplo de um homem, viveu entre nós aqui, homem, que nem nós, que curava. É Ele que curava? Ou era o próprio Jesus ressuscitado, que Ele fez a experiência e abraçou a sua vida? É instrumento de Deus. E
E nós precisamos ser instrumento de Deus para a mudança das pessoas, não para a queda das pessoas. Aí sim nós passamos a testemunhar e levar, ser instrumento de Deus. Não importa se nós tivermos medos, corremos no momento de dificuldades, se negamos Jesus muitas vezes, não tem problema. Mas o importante é que a partir do momento que eu faço a experiência do ressuscitado, a minha vida muda e automaticamente as pessoas que estão à minha volta. Precisamos fazer a experiência do ressuscitado, para que nós possamos ser agraciados com essa ação do Espírito Santo, para que Ele possa soprar sobre nós o Espírito Santo de Deus, e nós sejamos movidos por essa ação de Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar em pé? Eu acho que a todo momento a gente precisa estar pronto para as nossas orações, para a nossa vida, né? Então agora, em resposta a tudo isso que nós ouvimos de Deus, nós vamos elevar a Deus as preces dessa comunidade. Pelas igrejas particulares do território de Israel, pelos fiéis que são forçados, abandonados pela falta de paz que ali se vive, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos que creem em Jesus e andam com Ele, e pelos que lhe dizem, como Pedro disse um dia, tu tens palavras de vida eterna, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos discípulos que murmuram contra Jesus e por todos os homens que não aceitam as suas palavras, por acharem que elas são duras e não podem escutar-se, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos doentes que chamam por socorro, como Enéas, e pelas viúvas que adoecem e morrem, como Tabita, que, para que o poder de Cristo reanime, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos que se juntam na igreja cada domingo para ouvirem a palavra salvadora de Jesus e receberem o seu corpo e comunhão, oremos. Ouvimos, Senhor. Pai Santo, dai-nos a graça de acolher as palavras do vosso Filho com a frescura que elas tinham em seus lábios. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o momento do ofertório, né? O ofertório é aquilo que nós entregamos que a igreja precisa para sobreviver, sim, lógico. Mas muito mais do que isso, é o momento que eu entrego no altar de Cristo a minha vida, faço os meus propósitos, as minhas intenções de mudança e entrego aqui.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da vossa família e concedei que, sob o auxílio da vossa proteção, não percamos os dons que nos destes e alcancemos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós podemos preparar o nosso coração, podemos ir nos ajoelhando, nós vamos nesta presença de Jesus. Eu queria que você, esse é um momento de muita intimidade com Cristo, que nós possamos realmente preparar o nosso coração. Eu costumo dizer muito, o canteiro da nossa vida, para a semente que é Jesus, a semente da vida, que vem sobre cada um de nós. Que nós possamos mesmo, nesse breve momento de adoração, nós possamos entregar a nossa vida a Jesus. Eu não sei qual é a necessidade, o que você precisa hoje, o que você precisa para essa mudança. Eu não sei lá na sua casa como está, qual a dificuldade que você tem, qual é a cura que você precisa, qual a ressurreição dentro da sua vida. Mas eu sei que Jesus pode dar. Jesus, corpo, sangue, alma e divindade que se faz presente. Jesus que venceu a morte, o mesmo de 2000 anos atrás, que passou pela cruz e ressuscitou, se faz presente aqui. Caminha, está na nossa presença. Então que nós possamos nesse momento, nós experimentar de Cristo ressuscitado. E aí, um momento de intimidade, você e Jesus agora. Abra o seu coração. O refrão do salmo de hoje, o que nós poderíamos fazer em agradecimento a tudo que Deus tem nos dado, é deixar Ele ser Deus na nossa vida. A única coisa que Jesus quer é ser Deus na nossa vida. Nós precisamos deixar Ele nos amar e amar Ele também com todas as nossas forças. É isso. Nós não precisamos fazer coisas grandiosas, não. É só abrir o coração para Ele. Falar: Senhor, eu estou aqui com todas as minhas fraquezas, com as minhas limitações, mas estou aqui, Senhor. Me ajuda, me dá força. Seja Deus na minha vida. Cuida de mim, Senhor. Cuida, seja um bom pastor, aquele que nos momentos difíceis nos carrega nos ombros, no colo. Faça essa experiência de repousar a sua vida
peito de Jesus. Que experiência magnífica João fez. E nós somos convidados a confiar na nossa vida, a entregar a nossa vida no Sagrado Coração de Jesus, do bom pastor, que jamais nos abandona. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados neste momento. Podemos ficar em pé. Nesse momento nós queremos rezar pela nossa Santa Igreja, pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Glotônio, por todo o clero, por todo o povo de Deus, por todas as pessoas que sofrem. Quero trazer aqui a Ana e o Fábio, né, que estão passando por essa experiência da dor, né, na doença, mas com uma fé profunda no Senhor Jesus. Entrego eles no seu Sagrado Coração, pelas intenções que colocamos aqui hoje, 7º dia, também pela saúde, pelo aniversário, também por cada uma das nossas intenções que trazemos no nosso coração, Senhor Jesus. Queremos entregar a Ti, entregar a esta comunidade, o pároco desta comunidade, a cada um de nós que aqui estamos hoje. Queremos juntos, Senhor, guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as nossas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós somos mensageiros da paz de Cristo, né? Ele se colocou no meio, por 3 vezes no meio dos discípulos e disse: a paz esteja convosco. Então que nós possamos olhar para os nossos irmãos que estão ao nosso lado e dizer assim: a paz esteja contigo. A paz esteja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pai, rogo por eles, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes, diz o Senhor. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha palavra, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida que é eterna. Amém.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Temos aviso? Podemos sentar um pouquinho? Amanhã é nosso encerramento, a missa normal às 9h30. E gostaria de agradecer à comunidade de São Miguel, Sagrado Coração, por estar aqui mais um ano com a gente. Diácono, muito obrigada, Deus abençoe, os irmãos do Santíssimo, e muito obrigada a todos. Podemos ficar em pé? Eu faço atendimento ali na catedral, toda quinta-feira. De Deus, se alguém precisar, para a gente sentar, conversar um pouquinho, alguma orientação, alguma coisa que a gente possa ajudar, uma oração. Eu fico de um lado e do outro atendendo confissão. Então, aquilo que a gente não pode ajudar, a gente já coloca na fila da confissão, já transfere direto. Então, toda quinta-feira, a partir das 14 horas, eu estou lá. Então, se alguém quiser conversar um pouquinho, só dá um pulinho lá na catedral, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, né? Pedindo pela intercessão do bom pastor, esse Jesus que jamais nos abandona. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos testemunha do Cristo ressuscitado. Levemos a cura para as pessoas. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Jesus, o bom pastor.